Naquele caminho entristecido, de coração quebrantado, os dois discípulos se dirigiam a Emaús, ficando cada passo, cada comentário, cada tristeza revivida, em cada memória mais distante de Jerusalém, a cidade prometida. Jesus disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, mas ali todos os sonhos estavam quebrados. Há uma frustração tomando conta de tudo e a pergunta sobre o amanhã era tão grande que parecia não haver nenhuma resposta grande o suficiente para satisfazer uma indagação de tamanha proporção num coração tão ferido. Os sonhos estavam na cruz. A esperança estava na cruz, a perspectiva de futuro estava ali ensanguentada numa cruz que agora estava vazia. Para eles, a vida deles perdeu sentido quando o sentido da vida de Jesus também desapareceu. Não conseguiam ver mais que isso. A sua visão e a compreensão que eles tinham de toda a existência, da promessa e da estrutura que a vida tinha que ter proposta em Jesus por meio das Escrituras era de curto alcance. Naquele momento Jesus apareceu e o texto é maravilhoso quando diz a maneira como Jesus apareceu. E começando por Moisés, diz o texto, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A esperança foi refeita e não foi refeita baseada nos evangelhos e nem nos últimos eventos. Mesmo porque os evangelhos nem tinham sido escritos, mas Jesus puxou a resposta a partir da primeira frase dita sobre ele na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. O centro da Bíblia, a história toda, é uma resposta sobre Jesus. Somente com essa base nas Escrituras é que os eventos dos Evangelhos, os acontecimentos do dia a dia podiam ser compreendidos na proporção e na grandeza que eles de fato são. Nós somos pessoas hoje que precisam de um novo rumo, precisam ter uma conversão de verdade, e conversão é muito mais do que mudança de roupa, de hábito, de igreja. Uma conversão, uma mudança de perspectiva é entender o ontem, o hoje e o amanhã a partir daquilo que isso tudo diz sobre Jesus. É por isso que essa frase é perfeita. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim, afirmou Jesus em João 5,39. Você é meu convidado neste momento para mergulhar nas Escrituras e compreender, ler e ser abençoado pelo Evangelho em todas as suas páginas. Hoje, o Evangelho no deserto, o Evangelho segundo o Êxodo, está disposto a você. Vamos comigo, está só começando o Fé para Hoje. Moisés é o autor do livro de Gênesis, também é o autor do livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, o livro da lei, ou somente resumido por livros de Moisés, como você vai ver no Novo Testamento. Ele também é autor do livro de Jó. E o que isso tem de importante para a gente? O que tem de importante é que, sendo o mesmo autor, é o mesmo vocabulário, o mesmo estilo literário, vem da mesma escola. Cabe aqui uma nota importante sobre a maneira como a Bíblia chega até nós. Deus inspira os profetas e, nesse sentido, ele coloca em um ser humano a transmissão da mensagem. Deus entrega uma mensagem, Deus entrega uma ideia. Mas ao Deus entregar uma ideia, a mensagem para um profeta, quem transmite, quem escolhe as palavras, as ilustrações às vezes e a maneira como quer que os seus ouvintes tenham acesso à mensagem, essa escolha é do profeta. O texto no livro de Coríntios diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, Deus não toma a mentalidade de um profeta quando o inspira, ele entrega o conteúdo da mensagem. E por que isso é tão importante? É importante porque se as palavras da Bíblia fossem inspiradas também, ou seja, Deus tivesse ditado palavra por palavra, o processo de tradução da Bíblia iria tirar dela a sua santidade, porque traduzir é exatamente escolher outras palavras em outras línguas. Mas uma ideia central é colocada, portanto, para a gente entender o que de fato Deus quer dizer, precisamos mergulhar nessa ideia central transmitida e entender também, num segundo momento, o esforço do profeta em escolher as melhores palavras para transmitir o conteúdo. E por que isso para a gente é tão importante? Porque
esse estilo de Moisés escrever vai estar encontrado no livro de Êxodo, tal como é reflexo no livro de Gênesis. Então nós precisamos entender qual era o significado, porque o autor não mudou, ele vai dar o mesmo significado. Um exemplo, lá no livro de Gênesis, o uso da palavra dia, yom, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. O mesmo uso da palavra dia é usado no livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico. Isso significa que eu não posso dizer que Moisés, ao escrever um dia da criação, estava se referindo a uma era. De jeito nenhum, porque ele usa a palavra dia para um período de 24 horas em todos os momentos. E quando ele quer falar de um período, esse mesmo Moisés, que escreveu 6 livros, escolheu outras palavras. Moisés escolheu escrever a transmissão da mensagem da seguinte forma: Deus disse ao homem, Deus dá essa ordem à sua criação: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E depois ele vai continuar dizendo sobre esse domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Agora leia comigo como o livro de Êxodo começa. Êxodo, capítulo 1, verso 6, e lá diz o seguinte: com o tempo morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Fez um eco? Lembre-se que em Gênesis ele disse, Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. E no livro de Êxodo, Moisés escreve que os filhos de Israel, conforme você ouviu agora, foram fecundos, multiplicaram-se de maneira que toda a terra se encheu deles. Cabe respirar para poder ter mais oxigenação e mais concentração para entender essa verdade maravilhosa que está sendo exposta aqui. Moisés começa o livro de Gênesis com a promessa, com uma ordem, com um mandato, e começa o livro de Êxodo dizendo que essa promessa está sendo cumprida. Efetivamente, essa semente está agora cumprindo o seu lugar. É muito importante e lindo a gente entender o contexto do plano da redenção nessas histórias. Primeiro que quando Adão come o fruto e peca e traz consigo uma sentença inevitável de morte, há sobre ele e sobre a sua esposa a extinção da espécie. Não pense que o plano de Satanás era pequeno, era pouco mal, era um mal absoluto. De uma forma, uma perspectiva do plano do mal era fazer com que Adão comesse do fruto e se tornasse pecador, maldoso, separado de Deus, com um pensamento continuamente mal, e imediatamente depois ele comesse da árvore da vida. Veja, comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, tornando-se uma pessoa perversa, má, capaz de causar sofrimento e sofrer. E ao mesmo tempo ter acesso à árvore da vida para que todo esse sofrimento, essa maldade, essa perversidade fossem contínuas, sem interrupção, eternas. Quando Jesus aparece salvando, ele aparece salvando e impedindo que o mal se perpetuasse ao homem ter acesso à árvore da vida. Mas a outra faceta do plano é de que esse homem seria extinto ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, da perspectiva do plano maldoso de Satanás, o pecado vence de qualquer jeito. Porque se ele tivesse acesso à árvore da vida, é o mal eterno, perpétuo, um inferno. Se ele não tivesse acesso à árvore da vida, há uma extinção completa da humanidade. Agora, Deus aparece e na promessa de salvação existe um elemento central. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa é: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, nós, os filhos de Deus, entre a sua descendência e o descendente dela, ou seja, aqueles que seguem Satanás e os que Jesus tem mais uma parte da promessa: este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas ali um elemento na salvação, a semente. Quando ele fala para Eva, em dor dará luz a filhos. Mas ele disse também, tu és pó e ao pó tornarás. Vamos juntar tudo? Sim, Adão sabia que iria morrer. Primeira certeza, porque tu és pó, diz o texto, e ao pó tornarás. Segunda certeza que a humanidade tinha naquela conversa em Gênesis 3, ele não morreria na hora,
porque naquele momento o preço foi pago, mesmo que simbolicamente, pela morte do Cordeiro, que cedeu as peles para Adão e Eva sobreviverem e eles saíram de lá. Essa certeza se confirma quando ele diz: em dor dará luz a filhos. Filhos, portanto, nós vamos colocar aí no mínimo 19 meses. No mínimo 19 meses de vida, porque são 2 gestações. Adão sabia que ia morrer, sabia que não morreria, mas sabia também uma coisa: haveria uma humanidade existindo para que ela recebesse, por meio dela, do útero de um ser humano, nascesse o Salvador prometido. Haveria uma humanidade pós esse Salvador prometido, por meio dos filhos que chegariam até o momento que Jesus voltaria à Terra, e nós somos os filhos de Adão que nesse momento o esperam. Sintetizando tudo isso, a vida da humanidade iria continuar por meio da vida dos pais existindo nos filhos. Daí a perspectiva da semente. Uma árvore envolve a semente com uma casca, com polpa, com proteção, porque da perspectiva de quem olha para uma fruta é um alimento. Da perspectiva da árvore, ali está concentrada toda a existência futura dela. É por isso que toda semente de uma árvore, ela é protegida e feita para desprender. Uma árvore não solta seus galhos, uma árvore solta seus frutos, porque frutos são novas árvores. Ali a semente, os filhos são a continuação. Toda a promessa está concentrada na possibilidade de haver filhos de Israel, filhos de Deus, estes que deveriam estar vivos. Daí você e eu podemos entender algo muito importante. Não é em poucos momentos, não são poucos momentos da história onde a iniciativa de Satanás está exatamente em matar a semente. Porque não havendo descendência, não havendo sementes, não há árvore. Não havendo filhos, não há Cristo por vir. Olha só, capítulo 3 tem pecado. O que tem no capítulo 4 do livro de Gênesis? A morte de um descendente, a morte, a maldição sobre Caim e a morte sobre Abel. Ou seja, naquele momento que Abel morre, aquele momento em que Caim se torna maldito, há um aparente sucesso do plano de Satanás que toma um novo capítulo, um novo curso, porque não há descendentes para Adão. Ali a morte vai acontecer e o fim da humanidade. E é por isso que o texto diz que nasce Sete, e Sete gera um primogênito, e esse momento é um momento de virada, porque ali começa a se invocar o nome do Senhor. Os filhos de Sete agora se contaminam, colocando-se em perigo e pervertendo a fé junto com os filhos de Caim, e agora o dilúvio acontece. Há uma semente protegida dentro da arca que deve chegar a um novo momento. Como que começa o livro de Êxodo? Dizendo que mesmo em agruras, mesmo em sofrimento, mesmo fora da sua terra, Deus está cumprindo a sua promessa e os filhos de Israel se tornaram fecundos, multiplicaram-se de maneira que a terra toda se encheu deles. Além de pensarmos sobre escravidão, além e muito além de pensarmos em qualquer outra perspectiva de sofrimento ou desterro, Deus está preservando o seu povo e ali a promessa de vida está sendo cumprida. É importante lembrar nesse momento como se dá as bênçãos de Deus na nossa vida quando a gente simplesmente não percebe elas. Mas eu queria listar algumas para você que são muito importantes. A primeira, que conecta Gênesis e Êxodo, tendo ele o mesmo autor, é essa frase dita em Gênesis 15. Na 4ª geração tornarão para cá, porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Sim, lição número 1 desse interlúdio. Muito dos nossos sofrimentos, eles são suportados e são possíveis pela misericórdia de Deus, não somente para nós, como para outros também. Estamos esperando a redenção total, o momento que Deus nos levará para o céu. Você está com seu coração conectado ao coração de Jesus e entregou sua vida para Ele. E por que Jesus não volta, já que a redenção, a salvação se efetivou na sua vida? Porque não se trata apenas de você. Escute o texto de novo. Na 4ª geração tornarão para cá, porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. É por amor aos amorreus. Então anota uma frase sobre o chamado de Deus. Você e não outro. Você
por causa dos outros. O plano de redenção envolve outras pessoas e a misericórdia de Deus por outras pessoas. Por que Jesus não voltou? Pode ser por sua causa, mas pode ser também porque hoje Ele quer usar você por causa dos outros. A segunda grande lição da presença de Israel no Egito está na vida de José. Falamos aqui, quando falamos do Evangelho, em Gênesis. José representa a salvação que Deus mandou para o Egito antes mesmo de mandar as pragas para lá. O Egito experimentou a graça de Deus por meio de José, que propôs e colocou diante do Egito a solução para a fome antes mesmo da salvação experimentada por Israel. O Egito foi abençoado pela vida de José, foi abençoado pela sabedoria de José e o Egito foi abençoado pela graça de Deus. Então nunca se esqueça, antes dos egípcios experimentarem as pragas, eles experimentaram a inteligência na graça de Deus pela maneira como José explicou, ensinou eles a guardar os alimentos nos anos de prosperidade. Terceira coisa muito importante no intervalo desses dois livros, nesse interlúdio de histórias dos Evangelhos segundo Gênesis e segundo Êxodo. Os que chegaram no Egito foram uma família, uma grande família, nós estamos falando de menos de 100 pessoas. Os que saíram do Egito foram quase 3 milhões de pessoas. E nesse intervalo de séculos, o povo de Israel, conforme eu li no texto no começo, multiplica-se e muito. Mas por que isso é importante sobre a graça divina? Lembre-se de José. Nos 7 anos de fome, havia uma escassez de alimento no planeta inteiro. Isso significa que o único lugar do mundo que tinha alimentos suficientes para alimentar 2 países, 2 nações, uma dentro da outra, era no Egito. Ou Israel estava no Egito ou estava morto. A semente foi preservada dentro do Egito, ela foi preservada no Egito por meio daquele sonho, daquela provisão e em um período de escravidão. A gente pergunta e sempre deve perguntar mesmo para Deus, porque é dele que vêm as respostas corretas, por que tanto sofrimento? Vamos entender alguma coisa do sofrimento de Israel. A escravidão de Israel aconteceu no único lugar do planeta onde havia alimentos para eles. Ou eles estavam no Egito ou estavam mortos. A graça de Deus se manifesta quando nós não estamos entendendo também. E isso é muito importante. Da mesma maneira que existe lá no texto um cumprimento de promessa, a semente está se frutificando, multiplicando, agora vai aparecer no texto a personificação do arqui-inimigo. E olha, eu vou dizer para você, poucos personagens, se é que existe algum personagem na Bíblia tão parecido, com tantas características de Satanás do que Faraó no Egito. Simplesmente acompanha comigo uma história. Quando a semente nasce, ele coloca todas as forças para matar essas crianças, para esmagar a semente, para lutar, para ferir o calcanhar. Ele é a pessoa que é humilhada pelas pragas, as pragas atacam todo o sistema criado por ele, de maneira que ele é envergonhado pelo poder de Deus. E quando a manifestação do poder de Deus se dá de forma efusiva, ele se arrepende e desiste da perseguição ao povo de Deus. Mas depois de desistir da perseguição ao povo de Deus, ele se arrepende de ter se arrependido. E uma história que começa com uma arrogância no começo, de alguém que se vê digno de um trono que não é dele, agora é de alguém que se arrepende de ter se arrependido, persegue o Arraial dos Santos com todos os seus, e nessa perseguição contra o Arraial dos Santos, ele tem a sua morte final. Essa história é a história de Faraó, mas ela é exatamente a história de Satanás, que é humilhado pelas pragas no final dos tempos, vê todos os seus sistemas e aquelas ideias com que ele embriagou o mundo tendo seu colapso. Quando Jesus de fato mostra o juízo, ele se prostra diante de Deus e diz: verdadeiros e justos são os teus caminhos, e reconhece a glória, a soberania e a excelência da perfeição de Deus manifestada em todo o processo de salvar e de fazer morrer. Só que depois, quando vê o Arraial dos Santos, da Cidade Santa, ele se arrepende de ter se arrependido, cerca o arraial e morre num mar vermelho de fogo. Gênesis
e Êxodo trazem para a gente esses personagens nos apresentando para que possamos compreender o arco todo do plano da redenção. E ele não pode ser dispensado quando a gente compreende a Bíblia. Porque, e aqui é a parte mais importante, os inimigos de Deus sucumbem diante do poder de Deus. Faraó é apresentado como um arqui-inimigo de Deus, cujo primeiro projeto é matar a semente. Ele ali é um agente contra a semente, não somente tentando matar, esmagar, escravizar o povo de Israel, mas os primeiros capítulos de Êxodo mostram o Faraó matando os filhos de Israel, tentando impedir que a promessa se cumpra. Mas da mesma maneira que Deus apresenta as representações, personificações e personagens que repetem o caráter de Satanás, Ele vai apresentar os seus também de maneira extraordinária. Ele nasce como cumprimento de uma promessa de salvação. Do seu nascimento, ele já enfrenta o poder do Estado e daqueles que são contra a profecia e contra o poder de Deus. E ao enfrentar isso com seus pais, ele é salvo enquanto bebê e é criado por pais humanos e se desenvolve nesses pais diferentes da sua origem para que seja de fato o Salvador. Ele vai ao deserto. E no deserto tem uma experiência extraordinária de um encontro com Deus e um desenvolvimento ali daquilo que seria a sua missão. Ele enfrenta o inimigo, ele tem um encontro com Deus no monte e cada passo para onde ele guia o seu povo foi um passo dado por ele anteriormente. Se o povo foi para o deserto, seu líder foi para o deserto antes. Se o povo teve um encontro flamejante com Deus no monte, ele teve esse mesmo encontro antes. Se o povo experimenta as dores, as angústias, as aflições de um caminho em missão, ele experimentou todas antes. Ele experimentou a morte. Ele experimentou a ressurreição e hoje ele vive no céu. Sim, eu podia falar de Jesus, mas essa é a história de Moisés. Moisés é a representação de um Salvador, de um intercessor apresentado em cada página desse livro tão importante. É o Cântico de Moisés, que celebra a vitória do povo contra seus inimigos, a libertação e o caminho para a terra prometida no livro de Êxodo. É o Cântico de Moisés, cantado pelo povo de Deus todo no livro de Apocalipse. Mas a história mais impressionante que caracteriza Moisés, antes de ser um antecessor, é o seu papel de intercessor no livro. Veja, eu quero destacar dois momentos importantes. Um é no Sinai. Quando acontece a promulgação da lei, há um santuário vertical colocado ali naquele Monte Sinai. Cabe lembrar um pouquinho os detalhes do santuário. O santuário, ele é uma representação do universo colocada de forma figurada e miniaturizada para o povo de Israel, composto de basicamente três partes: o pátio, o lugar santo e o último lugar, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo representa o trono de Deus, a sua presença onde ninguém chega, apenas o sumo sacerdote. O povo se reúne no pátio onde o sacrifício acontece e os sacerdotes chegam até o lugar santo. Quando a gente vê a configuração do Monte Sinai, o povo deve se santificar e estar ao pé do monte e dali ele não deve passar dos limites, porque a consciência da santidade de Deus deve estar presente neles. Os líderes de Israel vão até uma parte do monte, mas dali não podem passar, porque lá no topo do monte, onde há a promulgação da lei, a expressão do trono de Deus, da sua presença, sua autoridade, sua santidade e sua glória, só Moisés está lá. Moisés, ele vai do pátio até o Santíssimo. Moisés vai da base até o topo. Moisés vai da presença do povo até a presença de Deus. Mas qual é o papel que ele exerce? Porque ele não é simplesmente uma pessoa especial que obtém o que ninguém obtém, que vê o que ninguém vê, que escuta o que ninguém escuta. Ele é a ponte que liga aquele povo que não pode passar do pé do monte a um Deus que quer transmitir verdades de lei e salvação de lá da ponta, do pico do monte. Moisés é uma expressão lá no Sinai de quem Cristo é. Eu e você não podemos chegar até o trono.
ainda hoje, mesmo depois da cruz. Mas por que dizemos tanto que o trono nos está patenteado? Não, não está, não está. Escute essa frase. Eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus fez não foi abrir um caminho para você ir sozinho até o Pai, mas Jesus abriu um caminho magnífico, excelente, onde Ele te leva e por meio dele você chega até o Pai. Sim, ninguém vem ao Pai senão por mim, uma verdade que deflagra a realidade do nosso pecado. Mas também é uma verdade graciosa que nos mostra que temos um intercessor, Cristo Jesus. Isso é compreendido no livro de Êxodo, quando a gente vê Moisés fazendo isso. O povo de Israel teve um encontro naquele livro, naqueles capítulos de Êxodo 19, 20 em diante, que é um encontro brutal que acontece comigo e com você. Eu acabei de falar de Jesus. Embora a história de Moisés seja a história de um homem imperfeito representando Jesus, Jesus é perfeito. Ele é o espécime perfeito, a representação perfeita na história da humanidade. Mas Jesus não é a única perfeição com que temos contato. Preciso te dizer uma coisa antes de terminar o programa. Embora a gente passe o tempo todo falando que nunca tivemos contato com algo perfeito na vida, que nunca vimos nada perfeito, existe uma perfeição com a qual nos relacionamos o tempo todo. E o que é? O salmista explica. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sim, o tempo todo você se relaciona e se vê diante da perfeição da lei de Deus. E qual o resultado do encontro de um imperfeito como eu e você com a perfeição da lei? Morte, porque a lei é implacável, ela é perfeita e ela não deixa margens para imperfeição. Deus levou o seu povo imperfeito para encontro da perfeição da sua lei. E esse encontro gerou uma fatalidade, porque a lei, na sua exigência, já diz: não terás outros deuses diante de mim. O coração imperfeito de Israel produziu um ídolo no dia, no momento do encontro. Essa realidade não é só de Israel, é a sua. Quando nós nos relacionamos com a perfeição da lei, não há quem nos salve. É neste ponto que um intercessor se revela perfeito, representando o perfeito, para fazer a ponte entre nós que não conseguimos chegar a uma lei que é cumprida em Cristo. A frase de Moisés é a frase que fecha para mim essa reflexão sobre o livro da melhor maneira possível, quando ele se coloca no lugar do povo para morrer e diz: risca-me, Senhor, peço-te do livro que escreveste, ou perdoa-lhes o pecado. Sim, a história de Israel em Êxodo é a história de uma lei perfeita e de um perdão perfeito, de um Deus que não substitui a lei e nem substitui seu povo. Pelo contrário, tal como ele faz para você e para comigo, ele o salva. A revista Esperança Novo Tempo Fique Leve é uma proposta de vida melhor para você. Uma vida em qualidade integral, com você, seu corpo, sua mente, seu relacionamento com Deus e de fato ficar leve. Ela é sim um manual para que você, com essas informações, tenha uma qualidade de vida que você pode ter mesmo vivendo nesse mundo hostil e caído. Essa revista é feita para você e ela chegará até você assim que você começar o processo de entrar em contato conosco, deixar os seus dados e já aguardar que os correios levarão até a sua casa de maneira totalmente gratuita. Ela foi paga pelos Anjos da Esperança, você não gastará nada ao falar conosco e receberá um presentão para você e sua família. Portanto, fale com a gente, espere essa revista, ela foi feita por você.